Yahvé Rofé, que preciso pacas e com constância. Mesmo no século XXI, Yahvé Rofé. Hoje nós vamos falar de um dos nomes mais aclamados de Deus, Yahvé Rofé, o Senhor que cura. Acredito que justamente por causa disso é um dos nomes onde giram grandes dúvidas, discussões e até divisões na igreja. É mais um capítulo da Anne Spengler que trata sobre os nomes de Deus, orando com os nomes de Deus, e para entender ele, o Vitor vai me ajudar nessa conversa. Vamos lá, vamos tentar, né? A palavra hebraica Rofé significa sarar, curar, restaurar ou fazer completo. Embora costume referir à cura física, seu significado envolve a pessoa por completo. Em vez de curar apenas o corpo, Yahvé Rofé cura também a mente e a alma. Esse verbo hebraico também é utilizado em outras formas. Por exemplo, Deus cura a água, Deus cura a terra, as nações, conserta um altar. Significativamente, Deus também cura pecado e apostasia. Na verdade, as escrituras hebraicas conectam doença e pecado e apresentam um pecado como uma causa da doença, assim como a morte. No Novo Testamento, a palavra hebraica rofé, ela também é a mesma grega correspondente iaemai e pode se referir ao livramento de morte, demônios, enfermidades e pecado. Jesus, o maior sarador, indicou de forma clara que a doença não é necessariamente causada por algum pecado cometido, mas pode ser resultado de uma vida pecaminosa. Beleza, Vitor. Pouco tempo depois do povo ter saído para o Egito, para a Terra Prometida, foi aí que surgiu, inclusive, o nome Yahvé Rofé. Deus se revelou, né? E ele disse assim, lá em Êxodo 15, 26. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. Olha só que interessante, ele fala assim, se vocês forem perfeitos, se vocês fizerem tudo certinho, eu não vou jogar a praga em cima de vocês, porque eu sou o Senhor que cura. Mas parece que não faz muito sentido, porque ele não deu as pragas. Como assim ele é o Senhor que cura? O que ele estava querendo falar aqui? Se não tem praga, não precisa de cura. É engraçado que quando a gente lê o Velho Testamento, parece que faltou um monte de informação, né? A gente sempre tem essa sensação, nossa, o pessoal está economizando palavra, parece, então falta coisa no texto ali para contar para a gente o que ele está querendo dizer. Mas eu acho que uma coisa que sempre ajuda a gente a ler o Velho Testamento é lembrar que o ser humano do Velho Testamento com quem Deus está falando é uma pessoa de um nível de conhecimento do próprio mundo, das coisas naturais e do próprio Deus muito menor do que o que a gente hoje tem acesso, né? Graças a Deus, Deus vem permitindo que a gente conheça cada vez mais a criação dele, a gente vem aprofundando esse conhecimento e também conhecendo de forma cada vez mais profunda, em especial após a vinda do filho dele, né, para abstrair a lei dele, deixando as coisas ainda bem mais claras. Mas quando a gente olha para esse texto, né, a gente pode entender, por exemplo, que Deus está falando do seguinte, olha, se eu for explicar para vocês que o pecado ou não me obedecer vai trazer doenças tanto naturais quanto doenças para a alma, com essas palavras, vocês não vão entender bem. Então, eu vou fazer com vocês igual uma criança, um bebezinho. Faz do jeito que eu tô falando, me obedece, pronto, porque é melhor para você. Acredita, isso vai te trazer saúde. É mais ou menos assim que Deus está falando com eles. Porque eles não iam entender se explicasse de uma forma muito complexa. Então, o Deus que criou todas as coisas conhece o mundo natural, as doenças que tem, as questões relacionadas à alimentação, os hábitos de vida. Ao mesmo tempo também, esse Deus sabe que o pecado do homem, a desobediência a ele trouxe morte à alma, e isso trouxe repercussões também físicas ao corpo. Então ele sabe também que desde estes tempos, obedecê-lo e não pecar contra ele faz bem somente para o próprio ser humano. Muitas vezes, com crianças, às vezes você precisa ameaçar, né? Falar, eu vou te dar um castigo se você não me obedecer, né? Então, mas assim, na verdade, você está propondo um castigo para ela te obedecer,
porque a sua palavra é algo que, na verdade, vai fazer bem para ela te obedecer, né? Então, na verdade, é mais ou menos isso que Deus está fazendo com esse povo aí que, tipo, que era como se fosse criança. O que eu quis dizer que eles tinham pouco conhecimento sobre as coisas é isso. Que o povo daquela época, eles eram quase que crianças relacionadas aos conhecimentos da terra, aos conhecimentos de Deus também. Uhum. É legal que nesse texto ele realmente relaciona isso, né? Ele fala sobre a parte espiritual da coisa e a parte física da coisa, como se uma fosse consequência da outra. Só que ele fala, olha, mesmo se eu não jogar as pragas em cima de vocês, eu sou o Senhor que cura. Porque provavelmente existe no meio daquele povo uma doença. E essa doença não precisa ser totalmente relacionada a uma praga que Deus derramou sobre a gente, né? Uma doença física. É verdadeiramente consequência daquelas coisas que nós fazemos. E se a gente fala aqui que eles, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, e derem ouvido aos meus mandamentos, né, do mandamento de Deus, e obedecerem os seus decretos, Ele é o Senhor que cura. Porque a gente está falando de um estado anterior, que é aquilo que você tinha falado, né, dessa conversa, em que eles estavam afastados de Deus. Se a gente pegar exatamente o contrário, eles não davam atenção para Deus, eles não faziam o que Deus aprovava, eles não davam ouvido aos seus mandamentos e não obedeciam aos seus decretos. Com isso, já existia doença. Que tipo de doença seria essa? Uma doença de espírito, né? Então, você não precisa dar uma praga para eles poderem estar doentes. Ele continua sendo o Senhor da cura porque eles estão doentes, de uma certa forma. É natural que a gente ore para Yahvé Rofé quando nós temos essas doenças físicas e emocionais. E além, claro, as espirituais. Nós confiamos nele para isso. Só que a gente vê que a gente às vezes coloca limite ou não coloca limite nenhum para isso. É claro que a gente não coloca limite para o poder de Deus. Mas parece que a gente às vezes confunde onde é que isso transita. Existe um limite, será? Para o poder de Deus, para essas doenças físicas e emocionais? A gente vê que uma coisa está muito ligada à outra. Isso é outro problema que a gente precisa lidar, né? Será que as nossas doenças físicas e emocionais são consequências de uma doença espiritual? Mas além disso, será que a gente precisa colocar um limite em Deus? Será que existe doença grave demais que a gente não ora para Deus? Quais são os limites da oração nesse sentido? Perfeito. Bom, a gente tem claras demonstrações de que não há limites para o poder de Deus e o único limitador do poder de Deus é a própria vontade e a glória dele, né? Que ele impõe sobre ele mesmo, da forma que ele aprova, né? Então, o exemplo, acho claro disso, são as ressurreições de pessoas que Deus faz, né? Eu acho que a coisa mais irreversível... Aí a gente vai usar aqui os dois... A gente vai tentar separar de uma forma até meio positivista, assim, as duas coisas, mas elas são coisas muito relacionadas, a morte espiritual e a morte física, a morte natural. Mas, assim, do ponto de vista natural, do ponto de vista físico, a morte física, a morte do corpo, o que seria mais irreversível do que a morte, né? O fim do funcionamento do organismo, né? E Deus claramente já ressuscitou pessoas dessa situação, né? Com simples voz, com uma simples ordem. Simples assim, sem muitas palavras mágicas, sem um livro especial, sem nada demais, sem muito show business, ele só foi lá e fez. Assim, do ponto de vista espiritual, nós temos algo ainda mais sobrenatural, que é a salvação em Cristo, né? Que é o homem totalmente condenado, totalmente destituído da glória de Deus, como Paulo nos explica, e ele consegue se manter justo a ponto de cobrar esse preço do pecado da humanidade e, ao mesmo tempo, salvar a humanidade dessa morte espiritual, né, que através do filho dele, da morte do filho dele, que a gente sabe muito bem. Então é outro tipo de morte que a gente vê, outra cura, que seria a cura provavelmente mais incrível, né, que a gente vê,
que não tem limites, mas que ele coloca um único limite, né? Que seria o único pecado que não tem perdão, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que seria não reconhecer esse sacrifício de Cristo. Então, do ponto de vista da oração, né? Eu acho que, assim, não existem também limites para a nossa oração, no sentido do que a gente pede a Deus. Eu acho que o que a gente precisa entender é a questão, a minha expectativa em relação à oração. Eu acho, assim, a gente precisa entender que Deus tem poder, sim, para curar doenças incuráveis. Deus tem, sim, como resgatar pessoas irresgatáveis, né? Deus tem como, sim, transformar pessoas intransformáveis, né? E isso, para mim, são curas, assim, que a gente tem relatos, e a gente, quando você se coloca no campo missionário, você vê isso de forma muito clara, isso é muito bonito de ver, isso é muito evidente de ver, é muito diferente de uma situação em que existe fingimento envolvido. Você vê que isso é verdadeiro, você vê que isso é legítimo e que é miraculoso. Mas, assim, nós também precisamos entender que temos, por outro lado, também relatos bíblicos de vezes que Deus não quis curar, em que Deus ele permite a doença, em que Deus permite o sofrimento, em que Deus, na verdade, aflige o sofrimento, que ele direciona o sofrimento ou aquela questão. Lógico, sempre eles são consequências do nosso pecado, mas ele permite ou ele deixa que aquilo se prolongue para que o plano dele, para que a glória dele seja mantida, para que seja executada, e também para que isso traga o verdadeiro crescimento a nós, para que isso cumpra o propósito que ele tem para isso na nossa vida. E isso faz muita diferença. A gente está em época de Olimpíada, né? Tem uma frase no esporte que a gente sempre falava que, assim, vencer é muito bom, mas é na derrota que geralmente que a gente cresce. Então, eu acredito que, sim, quando a gente olha para os relatos bíblicos, não há ninguém que dê mais, glórias ou que reconheça mais a sua cura, ou que seja mais grandemente curado do que aquele que está mais enfermo, do que aquele que teve a oportunidade de passar por um processo pior. Então, essa relação muitas vezes é difícil, mas sim, Deus permite, como a gente vê claramente em Jó, por exemplo, o sofrimento, às vezes um pouco prolongado, por mais tempo, né, para que isso sirva para o crescimento pessoal, né, para que sirva para ter uma melhor vivência, para um amadurecimento, exato. Legal, essa era uma das questões difíceis que normalmente são colocadas, porque a gente acaba ou indo para um dos extremos. Ou a gente coloca o limite no poder de Deus, falando que, não, quem vai curar é médicos, quem vai curar são remédios, ou se não. Fala assim, não, Deus quis que ele passasse mal e que é isso, Deus não vai curar ele. A gente fica colocando limites. Mas existe um outro extremo também, que é você colocar a cura de Deus sobre as suas ordens. Então, já que o Senhor é o Senhor que cura, ele sempre tem que curar. Sim. E é engraçado que uma das primeiras coisas que você falou foi perfeito, porque quando a gente fala sobre os limites do poder de Deus, tem muita gente que fala que é a sua fé. A sua fé limita o poder de Deus. Você não falou isso. Às vezes uma pessoa tem muita fé, inclusive. Sim. O que limita o poder de Deus é a sua própria vontade, né? Que ele mesmo colocou sobre ele, para ele poder atuar. A sua própria vontade, às vezes, está ligada à nossa vontade também, como é o caso da salvação. É vontade de Deus, de que... É claro que isso também é só uma das linhas de pensamento, tá? Mas é vontade de Deus que ele salve aqueles que têm vontade de ser salvos. Isso é uma das linhas de pensamento. Mas existem outros momentos, como você correlatou aí, de que é necessário fé para que haja a cura. Mas, de novo, o limite não é a nossa fé. Você pode ter fé para danar, o limite é a vontade de Deus mesmo, no fim das contas. Por último, a última questão que eu queria tratar, ela está lá em João 9, de 1 a 7, e ele conta a história da cura de um cego.
E aí, antes de curar, Jesus disse que o pecado que causou aquilo foi nenhum. E aí isso já assusta, né? Porque a gente pensa que todo pecado, que toda doença física e emocional, ela surge de um pecado nosso, ou de um pecado de um antepassado. Isso era muito comum entre os judeus e a gente carrega um pouco disso hoje também. Mas aí ele fala, não foi pecado de ninguém que causou isso. Foi Deus que quis manifestar as suas obras através desse homem que é cego. E aí vem duas questões. Será que é isso mesmo? Deus, ele, no caso, queria só se exibir usando um cego. Ele deixou uma pessoa doente. E a gente sabe que isso não é bom, a pessoa doente, no caso, porque ele curou, quis dar um estado melhor para essa pessoa, que é a cura. Será que Deus estava querendo, então, só se exibir através do cego? E a outra questão também que fica é a causa do pecado, a causa da doença. Será que realmente está sempre relacionada a um pecado nosso? São duas questões difíceis de serem tratadas que eu queria jogar para você, Vitor. Olá, né? Essa provavelmente é a questão mais difícil. Essa é a questão mais difícil. Eu acho que é uma interpretação que às vezes a gente tem que voltar em Gênesis para tentar entender um pouco o que a gente pode tirar aí desse texto, né? Esse texto aí, Jesus está falando para uma população judaica, né, que tem conhecimento de contexto da Torá. Ele deixa claro o contexto de que, assim, não adianta colocar culpa sobre aquela pessoa da cegueira dela, em especial da cegueira em si. Não é aquilo que torna ela pior do que as outras em volta. Eu acho que isso é uma coisa que fica evidente, né? Que o foco do milagre que ali ocorreria seria Deus expressando o seu poder para a cura, tanto a cura espiritual, como a gente está dizendo, de forma simbólica ali, quanto a cura também física que ele causa também nas pessoas, que ele tem essa capacidade que a gente tanto já viu nas escrituras e a gente sabe que acontece. Por que eu gosto de voltar em Gênesis, né? O que tem a ver, né, com essa parte aí de Jesus? Bem, Gênesis nos conta, essa é uma linha de pensamento também, mas eu acho que ela é de certa forma predominante, por isso eu tenho alguma segurança de trazê-la. Gênesis fala sobre o estado de queda, né? E o que isso trouxe para a humanidade de consequência. Então, assim, o pecado ter entrado no mundo desde Adão e Eva, ele trouxe um estado de alteração natural para todas as coisas. Então, assim, não foi só o homem que entrou em estado de queda, no sentido de ser quebrado, até sua estrutura natural estar passível de ficar doente, de ficar alterada, mas a natureza como um todo, né? Essa é uma das grandes explicações bíblicas, por exemplo, para alterações cromossômicas, né? Malformações genéticas. É uma das grandes explicações para problemas de parto, problemas estruturais, malformações do corpo, doenças autoimunes, por exemplo, são doenças do corpo contra o próprio corpo. Então, essa é uma explicação até muito usada por teólogos cientistas que falam, olha, o estado da queda trouxe esse estado de quebra para a natureza. A natureza está em revolta contra o homem está em revolta contra a natureza, contra Deus, e o homem está em revolta contra o próprio homem e contra si mesmo, né? Então, o pecado trouxe toda essa questão para a humanidade, certo? Então, ponto. Não é um pecado específico, é o estado de pecado da humanidade. Exatamente, esse é o ponto. Então, assim, a cegueira é uma das consequências, como todas as doenças, do estado de pecaminosidade de toda a humanidade, certo? Mas Jesus está personificando ali, porque aquela é uma situação específica, então Jesus está falando, olha, esta cegueira deste homem não é por causa do pecado dele, especificamente. Então, não adianta tirar pedras nele por causa desse pecado, porque todos pecaram. A culpa é de todo mundo junto, e eu, inclusive, estou aqui para morrer por todo mundo por causa de todo mundo. Não é por causa dele, inclusive, entendeu? Mas, apesar disso, não é por causa do pecado dele que ele é cego, então ele não tem que receber uma punição específica para ele. E, apesar disso,
apesar do homem ter trazido o pecado ao mundo, Deus permite que essas coisas aconteçam, porque o homem trouxe o pecado ao mundo e permitiu que essas alterações naturais acontecessem naquilo que era antes perfeito, criado por Deus, e através disso, Deus surge aí com o seu milagre da cura, surge aí com o seu poder, se mostrando a sua glória, né? Mostrando aquilo que é para trazer regozijo, que é para trazer esperança para a humanidade, que é para trazer, olha, esse é o Deus a quem servimos, o Deus que até a cegueira tira, é o Deus que ressuscita dos mortos, é o Deus que acalma a tempestade, é o Deus que salva do pecado, né? Então é esse Deus. É engraçado, esse finalzinho aí que você falou, me lembrou do versículo clássico de onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Deus, ele precisa mostrar, e aí não é porque tem pecador maior do que pecador, tem gente com mais pecado do que outras pessoas. É porque algumas pessoas conseguem visualizar os seus pecados e entender a graça de Deus. Acontece mais ou menos essa coisa aí. Deus não criou um cego para ele poder se exibir, né? O cego, ele é consequência dos nossos pecados, e algumas coisas Deus permite para que fique evidente a problemática disso tudo, para que a graça dele seja manifesta. Então, se você não reconhece as consequências dos nossos próprios erros como humanidade, né? Se você não reconhece isso, você nunca vai conseguir entender a graça de Deus e a glória dele. Uma coisa é consequência direta da outra. Não é bem Deus querendo se exibir, mas Deus permite para que a gente perceba a glória dele, para que a gente entenda como ele consegue atuar dentro da nossa realidade pecaminosa. Mas eu acho que o que a gente pode trazer agora nesse podcast é entender que vocês podem confiar no Yahvé Rofé, na vontade dele, e hoje mesmo experimentar a graça de Deus na vida de vocês através da cura, que não é só física e emocional, ela também é espiritual. Amém. Alô, Vitor, muito obrigada Valeu. pelas questões que você trouxe. Tchau, gente, até mais, vamos conversar mais na próxima. Valeu, tchau, gente.